Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meus queridos e minhas queridas, finalmente chegou o vídeo da análise completa do filme do Flash. Lembrando que eu já fiz vídeo da análise completa sem spoilers e também já saiu vídeo falando apenas das participações especiais que tivemos e as que não tivemos no filme, com spoilers também. Porque nesse vídeo aqui eu não vou focar tanto nessa questão de quem do multiverso que apareceu ou que deixou de aparecer, tá ok? Então no vídeo de hoje eu vou trazer aqui a minha opinião, e eu deixo isso claro porque eu sei que ela pode ser um pouco diferente de outros criadores de conteúdo, até mesmo diferente de você, até porque você que tá assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente vai assistir o filme do Flash pela primeira vez, ou talvez pela segunda no máximo. Eu já assisti o filme do Flash 3 vezes, portanto a análise que eu vou fazer em relação a isso vai ser um pouco mais intensiva e um pouco mais crítica, porém também não vai ser uma análise injusta, como se eu só visse os problemas do filme, muito pelo contrário. Bom, esse aqui é o momento em que muitos de nós, principalmente eu, estávamos esperando nos últimos anos, e vamos então para a análise completa do filme do Flash. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Normalmente aqui eu falo sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra as melhores explicações, teorias e dúvidas sobre The Flash. Para não ter que te encher o saco no meio do vídeo, eu vou pedir encarecidamente para você não esquecer de deixar seu like no vídeo, clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, que isso daí me ajuda muito. E por fim, mas não menos importante, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. E também não esqueça de seguir a Legado Flash em todas as suas maravilhosas redes sociais. Muito obrigado, de verdade. Antes de eu começar a fazer a análise, eu devo dizer que tudo que aconteceu em relação a esse filme do Flash pra mim foi literalmente um presente. Foi um presente maravilhoso. Eu não fui convidado apenas uma vez, eu fui convidado 3 vezes. Ou seja, todas as exibições, as não terminadas e até as terminadas que aconteceram aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu fui chamado e fui assistir. Foi um pouco complicado assistir no mesmo mês 3 vezes o mesmo filme de 2 horas e meia, que só muda os últimos 15 segundos do filme. Pois é, pessoal, da versão inacabada para a versão final, só muda os últimos 15 segundos, e eu vou conversar bastante também sobre o que isso significa pro DCU. Então, na primeira vez que eu assisti esse filme, pessoal, eu tava na nostalgia, eu tava naquele amor que eu tenho pelo personagem, porque pra mim, independente do ator que está vestindo o manto de Flash, principalmente do Barry Allen, quando eles conseguem explorar os poderes do Flash numa história tocante e marcante, dramática, com algumas piadas, mas uma história bem feita, com evolução, eu simplesmente me entrego para poder assistir isso com o coração e com a mente aberta. No geral, tem muita coisa para falar desse filme, tanto que eu não sei nem se vai dar para falar tudo o que eu gostaria nesse vídeo só. Pode ser que tenha outros vídeos para falar de coisas mais específicas. A primeira coisa que eu gostei nesse filme foi a primeira aparição do traje oficial do Flash, que já chega causando, pessoal. É justamente para mostrar aquilo que a gente merecia ver. Infelizmente, na primeira cena que ele usa o traje, não mostra ele tirando do anel? Não mostra. Não sei porque eles fizeram questão de fazer o Barry entrar no banheiro da cafeteria para sair com o traje. Tipo, era só ele ir pra rua, acionar o traje em super velocidade. Então, nessa primeira cena do filme, nós já vimos o primeiro caso do Barry tendo que resolver uma situação em Gotham City. E, pessoal, essa cena dele correndo até Gotham City, eu arrisco dizer que até hoje, em live action, foi a melhor cena já feita de demonstração de velocidade dos poderes dele de correr de um lugar para o outro. É uma cena que demora, mas ela demora de uma maneira boa, ela é bem aproveitada, tem uma música boa, o fundo é tudo distorcido, é justamente uma cena feita para fãs do The Flash. Que, aliás, isso é uma coisa que eu quero deixar claro nesse vídeo. Por mais que o filme tenha, assim, seus problemas, eu digo de coração, você muito provavelmente vai gostar de assistir, nem que seja pelo menos uma vez, se você realmente for fã de The Flash. Para aquelas pessoas que não são tão fãs assim, que só querem assistir mesmo para entender como vai acontecer esse reboot da DC Comics, o que vem depois disso, pode ser que essas pessoas se sintam um pouco mais decepcionadas e um pouco mais, talvez, entediadas com o filme. Chegando em Gotham City, a gente viu que o Barry já tem que salvar um prédio que está sendo destruído por conta do filho do Falcone, e lá nós temos a famosa cena dos bebês caindo e o Barry tendo que salvar todos eles em slow motion. Muitas pessoas reclamaram do CGI dos bebês nessa cena. Eu, pessoalmente, não ligo muito para o CGI dos bebês nessa cena, porque o que importa para mim é toda a demonstração de velocidade do
Flash. E aliás, para quem prestar atenção nessa cena, vai perceber que tem uma grande explicação de como funciona os poderes do Barry neste universo. Porque a gente sabe que quando o Barry usa a força de aceleração, ele gasta muita energia do corpo dele. Ou seja, comida, bebida, caloria, proteína, tudo isso é muito gasto ao usar a velocidade da Speed Force. E a gente viu que ele tinha feito uma primeira varredura lá na área, e depois que os bebês caíram, ele já estava quase sem velocidade. Ele tinha até um reloginho no pulso dele, indicando que ele estava sem velocidade. E isso pra mim é um detalhe muito bem realista, não é simplesmente o personagem pode correr a qualquer momento e pelo tempo que ele quiser, que é uma velocidade infinita. Ele tem uma espécie de quantidade de tempo limitada com o acúmulo de energia que ele já teve, com o que ele comeu, com o que ele bebeu, para conseguir gastar isso em termos de velocidade. Então se o personagem não comer nada, não tomar nada, que tenha as calorias, as proteínas que ele precisa para poder correr, muito provavelmente ele não vai conseguir usar a velocidade dele como ele gostaria. E uma outra coisa também que já é apresentada nessa cena dos bebês é a questão da comédia ou das piadinhas que vão ter nesse filme. Eu já falei pra vocês que tudo relacionado ao Young Barry, né, que é o Barry mais jovem, quando ele volta no tempo e tudo mais, ele conhece o eu dele de 2013, tudo relacionado às piadas e ao humor desta versão dele, eu realmente não gostei, achei que foi muito pastelão e muito exagerado, ele realmente parece um bocó. Só que tem algumas coisas engraçadas no filme que envolvem o próprio Barry 1 que realmente são engraçadas, não são piadas forçadas, não tem totalmente essa questão de piada fora de hora. Tem horas que a piada é bem encaixada e tem horas que realmente passa um pouco do limite. Por exemplo, no momento em que o Batman é salvo pela Mulher Maravilha lá, que ele estava tentando impedir que aquela droga caísse no rio por conta do capanga do filho do Falcone, e aí chega a Mulher Maravilha para salvar ele e logo em seguida chega o Flash. E nesse momento o Batman e o Barry estão presos com o laço da verdade tentando se soltar. E aí nisso eles começam a colocar coisa para fora. E o Batman fala, seria melhor se eu doasse meu dinheiro pra caridade e tudo mais. E o Barry fala uma coisa muito engraçada, né? Que ele sabe que relações sexuais existem, mas que ele ainda não teve com ninguém. E nisso eu achei que a piada foi boa, não achei que foi ruim. E tem outros momentos que vai ser mais ou menos assim. Então se você não tiver tanto problema com isso nesse filme, você vai conseguir aproveitar bastante. A gente viu um pouco também do Barry no trabalho dele, né, lá na delegacia de polícia, onde eu sinceramente acho que foi uma cena muito corrida. Eu não achei que foi muito bem aproveitado isso, porque ele simplesmente chega lá, diz pro chefe dele que tem uns casos pra resolver, o chefe dele diz que ele tá atrasado e que não vai resolver, e nesse meio tempo nós somos apresentados a Pat Pivot e também ao Albert, que são colegas do Barry. Nós já vimos outras adaptações desses também na série do Flash. Só que na minha opinião, esses dois personagens, eles não servem pra nada nesse filme, se você for analisar. Eles aparecem também mais pra frente, mas para o peso emocional, pra carga emocional, para o desenvolvimento de personagem, eles não servem pra absolutamente nada. Só que aí nesse meio tempo em que o Barry tá conversando com eles no meio da rua, aparece a Iris. E nesse momento, pessoal, o Barry fica todo sem jeito, conversa com ela e ela fala, a gente não se vê desde... Aí o Barry, desde a faculdade, né? Tentando despistar o fato de que possivelmente, e eu digo muito possivelmente, a Iris se lembra do Barry ter salvado ela no Snyder Cut. E aliás, pessoal, aqui vai uma boa notícia pra todo mundo, tá? Esse filme, ele segue pelos acontecimentos do Snyder Cut. O Snyder Cut nesse universo é canônico e vocês vão entender o porquê mais pra frente. Só que nessa primeira conversa que o Barry teve com a Iris, ela queria meio que uma entrevista com ele, queria entender um pouco das opiniões dele sobre o fato do pai dele ter sido acusado pela morte da mãe. E o Barry fica tipo, olha, meu pai é inocente, né? E ela fica, todo mundo quer acreditar isso. Então ela usa as palavras erradas, a conversa não sai exatamente como ela gostaria que saísse, e o Barry vai embora de lá meio bravo. E quando o Barry chega na casa dele, tem uma pendrive que o Bruce deixou pra ele, que era a cena do mercado no dia em que a mãe do Barry pediu pro pai dele ir comprar mais uma lata de tomates. E é nesse momento que a mãe dele tá em casa que ela acaba morrendo, quando o pai dele, né, tá fora de casa e ele foi incriminado por um crime que ele não cometeu. E pessoal, uma coisa que todo mundo queria ver nesse filme, que era aquela pequena referenciazinha ao Flash Reverso matando a mãe do Barry, um raiozinho vermelho, um traje amarelo, um vulto, qualquer coisa. Infelizmente, nenhuma dessas coisas aparece no filme. Porém, em certos rumores foi dito que teria uma pequena referência para aqueles leitores de HQ, para as pessoas que assistem as animações do Flash Reverso nesse filme. E pra mim, pessoal, é meio evidente que foi sim o Flash Reverso que matou a mãe dele, por mais que não tenha aparecido, por conta da facada na barriga.
Eu não acho que foi um assaltante aleatório comum, eu acho sim que foi o Flash Reverso, só que é uma pena gigantesca o filme não ter colocado um raio, um vulto, nada, absolutamente nada que indicasse que foi ele, a não ser a facada na barriga. E nesse vídeo que o pai do Barry tá no mercado, o Bruce conseguiu, com tecnologia de última geração, remasterizar o vídeo para que apareça o rosto do pai do Barry como inocência. Só que infelizmente o pai do Barry não olhava para cima, não olhava para a câmera. E aí o Barry conversando com o pai dele nessa hora, dizendo que ele não olhava para a câmera, e o pai dizendo que o Barry tem que desistir de tentar ajudar ele, o Barry bota a roupa e vai até a casa que ele morava quando o assassinato aconteceu. E aí, pessoal, nessa cena eu tenho que dizer que a direção desse filme, a produção é maravilhosa. Todas as cenas que envolvem a corrida do Flash, por assim dizer, eu simplesmente gostei. Não teve nenhuma cena que eu me queixo de ser algo ruim. Até porque nesse filme, o Flash do Ezra Miller, ele tá correndo de uma forma melhor. Tem uma cenazinha que ele corre da maneira como ele corria no passado, mas foi uma piada que eles fizeram, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então nessa cena, depois que ele tá na frente da casa dele, ele começa a correr, ativa os poderes dele, e ele corre tão rápido, mas tão rápido, que ele ultrapassa novamente a velocidade da luz, e ele acaba entrando dentro da força de aceleração. E dessa vez eu vou dizer que eles quiseram adaptar a força de aceleração de uma maneira totalmente nova, não tem nem como eu conseguir expressar com palavras o que eu vi. E aí simplesmente eles colocaram nessa adaptação da história que o Barry precisa gerar uma cronobola, né, uma cronosfera de energia da força de aceleração para poder voltar no tempo. E eu achei muito bacana os efeitos especiais. Aí mostra meio que um círculo com vários momentos e pessoas da vida dele em que ele podia voltar para o passado ou ir para o futuro. E aí ele acaba descobrindo que graças a essa nova habilidade ele poderia voltar ao passado. Só que nesse momento ele ainda não volta no tempo. Ele só descobre que ele poderia fazer isso e depois ele vai falar com o Batman. E ele explica pro Bruce que ele poderia corrigir tudo, que ele poderia voltar no tempo e salvar os pais dele, que ele poderia voltar no tempo e salvar os pais do Bruce. E nessa cena eu tenho que bater palmas para o Batman do Ben Affleck. Eu gostei muito do jeito como ele interpretou o Batman nesse filme. Então nessa cena da conversa, do peso emocional, eu achei sensacional a atuação do Ben Affleck. E aí o Batman fala pra ele que ele não tem nada quebrado dentro dele, nada que precise consertar, e que as cicatrizes que eles têm fazem deles quem eles são. E aí o Batman fala pra ele que ele não pode deixar a dor controlar ele e fazer a vida dele em diante, que isso fez exatamente a vida do Batman, dele como Bruce Wayne, ficar sozinho. E aí o Barry até faz uma piada, tipo, olha, você quer sair, então a gente pode sair pra comer, pra falar, pra conversar. E aí o Batman fala uma coisa que foi importante as pessoas repararem, que é, desta vez não, quem sabe outra vez, casando muito bem com o diálogo que vai ter lá pro final do filme, que depois a gente vai conversar também. E só um detalhe importante, tá? Na cena em que o Barry tá conversando com o Bruce e ele fala que ele já viajou no tempo, só que foi por um segundo lá no Snyder Cut, foram duas coisas diferentes. O filme tenta considerar que é a mesma coisa, mas não é, tanto que os efeitos são totalmente diferentes. Uma das habilidades que o Flash do Ezra Miller tem é retroceder o tempo, que é quando ele faz o tempo voltar. Ele faz literalmente o mundo voltar alguns segundos no tempo. Já a habilidade que nos foi apresentada neste filme é diferente. Ele entra na força de aceleração e ele volta para o momento do passado, ou pode também para o momento do futuro. Aí dessa vez aparece a Iris para conversar com Barry sobre toda a questão do poder ter sido preso, mas ela não aparece como repórter. Aparece como amiga e ainda pede desculpas pela maneira como eu tinha falado antes. E aí nesse momento nós temos uma outra demonstração das habilidades do Flash. Nesse filme nós tivemos várias demonstrações de habilidades. E é uma coisa muito boa porque nesse filme quase todas as explicações de como funcionam os poderes do Flash são mostradas e não narradas, né? O que é legal. Aí ele começa a conversar com a Iris, dizendo que daria pra resolver tudo, que o problema foi que o pai dele não olhava pra cima, e ele acaba descobrindo uma maneira de como que ele conseguiria salvar a mãe dele sem interferir muito no passado. Aí ele acaba saindo do apartamento dele, criando a cronosfera na força de aceleração e voltando pro passado, no mesmo momento em que a mãe dele foi comprar outro molho de tomate. Aí ele, dentro do flash time, né, porque praticamente quando ele fica em slow motion é flash time, ele coloca uma lata de tomates no carro da mãe dele sem que ela veja, e ele fala pra ela, nos vemos daqui a pouco. E nesse momento ele volta pra força de aceleração para poder retornar pro futuro. Aí quando ele tá voltando pro futuro, todas aquelas memórias e os personagens que aparecem dos momentos da vida dele começam a mudar para as vezes que a mãe dele estava perto dele, em aniversários, entre outras questões que ela estava perto dele na vida dele. Só que nesse momento aparece a primeira exibição oficial do Dark Flash, e aí o Dark Flash dá um murro nele, jogando ele para fora da cronosfera,
fazendo ele sair da força de aceleração em algum outro período do tempo. E um detalhe que vale a pena mencionar, mas que não é muito bem explicado, é que o Dark Flash, ele tem raios roxos, tá ok? Não são raios azuis, que nem a versão jovem dele, nem raios vermelhos, né, que podia ter. Eu imagino que seja uma tentativa de adaptação de raio vermelho pra cima do raio azul, tirando o raio roxo. Mas eu espero que seja só um detalhe técnico, porque se o Flash Reverso aparecer algum dia futuramente, quero que ele tenha raio vermelho, né? Só que eu preciso dizer que a partir deste momento, neste filme, eles não conseguem se decidir se tudo o que acontece nesse filme se trata de uma linha do tempo alternativa ou de uma outra realidade, de uma outra terra do multiverso da DC Comics. Eu acho que essa altura do campeonato, todo mundo sabe a diferença dessas coisas, né? Quando o Flash volta no tempo, na terra dele, no universo dele, ele cria uma nova linha do tempo, ele está criando uma nova linha do tempo na terra dele. Portanto, não faz nenhum sentido algum personagem de uma outra terra que exista numa outra terra que foi apresentado num outro filme aparecer na terra dele. Isso não faz sentido, a menos que eles quisessem fazer com que o Flash voltasse no tempo, alterasse o passado e na hora que ele fosse voltar para o futuro, ele sem querer caísse em outra terra. E isso sim poderia acontecer, só que não é o que este filme explica. Vai ter a cena da explicação, só que eu queria deixar claro que a partir desse momento, as explicações de viagem no tempo se misturam com o multiverso. Eu, sinceramente, não gostei mesmo disso, mas eu vou abordar isso com mais frequência daqui a pouco. Aí o Barry acaba caindo numa outra realidade, onde ele vê que os pais dele estão vivos, ele se sente muito feliz com isso, só que ele acaba vendo que existe outra versão dele mais nova e totalmente diferente. Aí ele acaba indo pra cima dessa versão para não deixar que os pais vejam que tem dois deles, e depois ele acaba conversando e explicando o que aconteceu. Que ele voltou deste ponto do tempo pra cá, para alterar alguma coisa, só que ele não conseguiu retornar para o futuro. Ele acabou ficando preso em 2013. E pessoal, nesse momento a gente percebe a diferença ridícula da personalidade do Barry 1, que é o de 2023, por assim dizer, para o Barry de 2013. E pessoal, sério, esse personagem é muito chato, é muito insuportável. Eu tenho que parabenizar o Ezra Miller pela atuação, porque olha, pelo amor de Deus, o garoto é muito chato. Aí depois de conversar com ele, o Barry acaba descobrindo que esse é o dia em que ele ganhou os poderes dele, porque na versão da história dele, ele estava estagiando no laboratório forense quando um raio atingiu ele. E aí ele prepara tudo, leva o Barry 2 lá pro laboratório, que também tem uma outra cena muito legal da demonstração dos poderes, de como que ele acaba vibrando entre os objetos. Aí mostra lá as moléculas cheias de raios, de eletricidade, é muito legal mesmo isso. E aí depois que ele coloca o Barry 2 na cadeira e explica que ele vai ser eletrocutado por um raio, os dois acabam discutindo porque obviamente o Barry mais novo não quer ser atingido por um raio, ninguém quer ser atingido por um raio. E aí a janela tá aberta, o raio entra, detona os produtos químicos e acaba eletrocutando os dois Barrys. E aqui é um momento em que muita gente tem que prestar atenção no que eu vou dizer. O raio atinge primeiro o Barry 1 e depois o Barry 2, passando a conexão de força de aceleração do primeiro Barry para o segundo Barry, e nisso fazendo com que o primeiro Barry perdesse os poderes. Mas pelo menos o fator de cura deu para curar o ferimento do raio, né? Achei isso engraçado, pelo menos isso o roteiro relevou. Aí nisso a gente viu que o segundo Barry acaba ganhando os poderes e o primeiro acaba perdendo os poderes. E tem até uma cena ridícula de quando ele descobre isso da pior forma, que é batendo a cabeça na parede, e depois ele até faz uma piadinha com o modo como ele corria antes, que ninguém gostava, que ele corre tipo feito uma hiena, né? Um guepardo, sei lá como é que ele corre, fazendo barulho, que foi exatamente para ser um humor cômico no cinema. Aí a gente segue para o momento do filme em que o Barry 1 tenta explicar pro Barry 2 como funcionam os poderes dele. Só que não dá muito certo, porque o Barry 2, ele é tipo uma criança nesse filme. Então na hora que ele começa a descobrir que ele tá super rápido e tudo que ele pode fazer, ele acaba saindo pela cidade, ele acaba destruindo as coisas, ele acaba pegando fogo. Essa parte dele pegar fogo, eu achei que a história foi muito realista, porque faz parte da fricção, né? Que se ele corre muito rápido com uma roupa que não protege ele, obviamente que ele ia pegar fogo, né? Tanto que na série do Flash, nas primeiras temporadas, eles respeitavam isso, né? Atualmente o Barry pode correr a Mach 300.000, por exemplo, na série, que ele não pegaria fogo. Então é bom saber que no filme eles foram fiéis a essa questão da frição. No dia seguinte, o Barry vai ensinar ele como usar os poderes, e aí nesse quesito ele mostra o traje dele, né?
E é a única cena que a gente tem do filme do traje saindo do anel. Aquela cena que vocês viram no trailer, pois é a única cena. Não tem nenhuma outra cena em que ele coloca o anel pra frente, dispara o traje e pronto. Só que coincide disso tudo ser no mesmo momento em que o Zod está atacando a Terra. E aí o Barry vê que eles precisam não só da ajuda do Superman, como talvez da Liga da Justiça inteira. Então o Barry tenta entrar em contato com a Mulher Maravilha, mas não dá certo. Tenta entrar em contato com o Aquaman, mas também não dá certo. Ele tenta entrar em contato com o Superman, mas ele não sabe onde tá o Superman. E aí nesse caso, ele vê que se não tem nenhum meta-humano que pode ajudar ele vai recorrer ao Batman, que é o único herói que existe de fato neste universo. Aí tem a cena lá do Bruce aparecendo e dando uma surra no Barry 1 e no Barry 2, se bem que o Barry 2 tem velocidade, então acaba que não machuca ele. E aí depois o Bruce acaba desmaiando e eles acabam conversando. E aí o Barry 1 acaba explicando que ele voltou no tempo, alterou as coisas, mas que tá tudo uma bagunça. Principalmente o fato do Batman, nesse momento do tempo, ser bem mais velho do que a versão que ele conhecia. E aí, pessoal, que vem a explicação do Batman do Michael Keaton para a gente entender o que eles quiseram fazer neste filme. Porque ele falou que normalmente, quando você volta no tempo daqui até aqui e altera o tempo, você cria uma linha do tempo nova a partir deste ponto. Só que isso não é verdade. Neste universo, não é assim que as coisas funcionam. Quando você volta no tempo daqui até aqui, você não está criando um novo futuro daqui para cá, né? Você está criando uma nova convergência, ou seja, novo passado, novo presente, novo futuro. Ele fez com palitos de macarrão, então fica bem mais fácil de mostrar no filme do que eu com os meus dedos aqui, mas vocês entenderam. E aí o Batman do Michael Keaton conclui tudo dizendo que é uma nova linha do tempo e você tem dentro disso o multiverso. Só que isso daí não faz sentido, desculpa, é uma das piores explicações que eu já vi sobre viagem no tempo no filme da DC Comics. Na DC Comics, quando você volta no tempo de uma terra, você está alterando os eventos desta terra. Ou seja, a partir do ponto que você volta, as coisas vão ser mudadas no futuro. Tudo bem que no Flashpoint, tanto na animação, o próprio Flash Reverso explica para ele, você rompeu a barreira do tempo, então você gera uma explosão temporal. Só que em outras palavras é o seguinte, a morte da mãe do Barry, como todo mundo aqui já sabe há muito tempo, ela é um ponto fixo do tempo. Significa que se você altera a força, um ponto fixo do tempo que já não é fácil de alterar. E quando você altera isso, você tem uma explosão temporal. Não é simplesmente uma alteração na linha do tempo, é literalmente um flashpoint. Então faz sentido algumas loucuras acontecerem, mas não faz sentido, se você for tentar entender a questão do multiverso, que o Batman do Michael Keaton foi puxado da realidade dele para essa realidade. Isso realmente não faz muito sentido. Era mais fácil pensar que o Barry voltou no tempo para alterar alguma coisa, só que neste meio tempo ele acaba caindo na Terra do Batman do Michael Keaton, né? Que é a Terra 89. Só que não é isso que esse filme explica. Esse filme explica que os dois estão no mesmo universo. Tem muito furo de roteiro nessa explicação e infelizmente para mim isso daí não faz o menor sentido, porque é furo de roteiro. A explicação da DC Comics não deveria ser desse jeito. O Batman do Michael Keaton tá um pouco diferente das adaptações que o Tim Burton fez, mas ele tá sensacional. Ele rouba a cena em todos os momentos que ele aparece nesse filme. Aí o Barry explica pra ele que esse General Zod vai destruir milhões de pessoas, vai praticamente destruir a Terra e que eles precisam da ajuda do Superman. Aí, infelizmente, o Batman do Michael Keaton se recusa a ajudar o Flash a conseguir encontrar o Superman. Então, nesse momento, o Flash vai lá, entra na Batcaverna à força com a ajuda do outro Barry. Ele acaba usando o computador do Batman para conseguir usar o banco de dados da NASA para ver se nos últimos 30, 40, 50 anos teve algum objeto não identificado que pousou na Terra. Só que ele não consegue achar isso de primeira, né? Tanto que depois ele conversa com o Batman, ele fala que sente muito pela perda dos pais do Batman e que ele tá tentando salvar os dele e que ele não vai deixar o universo inteiro ser destruído. Aí o Batman consegue ajudar ele e fala que vai levar ele até a Rússia, se eu não me engano, que é onde o Superman tá mantido preso, e depois que eles tiraram o Superman de lá, o Batman pula fora e o Flash que assume. Aí a gente vê os três voando até essa base militar, se eu não me engano, da Rússia, onde nós temos várias referências ao Batman do Michael Keaton, principalmente a trilha sonora dele pulando de avião, que é uma coisa sensacional, achei perfeito aquilo. E aí chegando lá, eles acabam descobrindo que não tem nenhum Superman, que na verdade tem uma mulher. E aí o Batman, no momento, não queria levá-la junto, só que aí o Barry acaba falando, não, tudo bem, eu me responsabilizo por ela, eu levo ela. Aí depois de muita cena de luta e do Batman finalmente mostrando o que ele é feito e tudo mais, tem a cena da Supergirl salvando todos eles, como a gente viu no trailer, e é simplesmente incrível. Sinceramente, o CGI não me incomodou nessa cena, eu gostei muito do que eu vi. Aí depois disso, a gente viu que a Kara acaba acordando lá na mansão Wayne, e ela pergunta pra eles, quem são vocês e por que vocês
estão comigo? O que vocês queriam? E aí ele fala que ajudou ela porque estava procurando o Kal-El. E ela pergunta, o que você quer com o Kal-El? Ele fala que é amigo dele e que queria ajudar. E aí nesse momento a Kara acaba vendo que o Zod tá atacando a Terra. E ela quer fugir, né? Tanto que tem até uma conversa com o Barry 2, onde ele fala que precisa da ajuda dela para derrotar o Zod, e nesse momento ela fala que não vai ajudar, porque ela foi nesse planeta para procurar refúgio, eles trataram ela como uma alienígena maldosa, né, por assim dizer, trancaram ela, aprisionaram ela, torturaram ela por anos, então ela não quer ajudar. Tipo, ela não é humana, ela é kryptoniana. E aí, nesse momento, a gente vê ela indo embora lá procurar o Zod no deserto, na batalha que tá acontecendo lá. Aí, nesse paralelo, a gente vê que o Barry finalmente precisa conseguir recuperar os poderes dele, que não dá pra ele ficar sem poderes. E a gente vê duas tentativas acontecendo. A primeira tentativa, o Batman do Michael Keaton tenta ajudar ele a ser eletrificado, só que a descarga que atinge ele não é forte o bastante e ele não consegue recuperar os poderes. Em paralelo a isso, a gente vê a Kara chega no deserto e vendo o Zod começando a matar todos os humanos. E ela fica tipo, cara, não quero que isso aconteça. Então ela decide voltar lá pra mansão Wayne, e é nesse momento que ela encontra o Barry quase catatônico. Ela acaba levando ele lá pra cima nas nuvens para ser atingido novamente por um raio. Isso já muda um pouco da adaptação do Flashpoint que a gente conhece. Na verdade, tudo bem que o filme muda muita coisa, mas essa recriação dos poderes é uma coisa que é muito fiel com as animações e também com as HQs, só que a gente vê que em vez dele ser atingido 2 vezes por um raio na cadeira, a segunda vez a Kara leva ele lá pra cima para ele ser atingido por um raio bem mais forte. E aí nesse meio tempo dá certo, ele acaba recuperando os poderes e ele acaba vestindo o traje dele novamente, enquanto o outro Barry pega um traje do Batman e cria um traje alternativo para ele. Aí nesse momento o Barry fala que precisaria de toda a ajuda possível e que ele já tem uma kryptoniana, 2 velocistas e que um Batman seria interessante. E aí vem aquela referência lá do Michael Keaton falando, você quer fazer loucuras? Então vamos fazer loucuras. E aí todos eles partem em direção ao deserto. E aí pessoal, é nesse momento que as partes boas do filme meio que vão acabando, porque nós temos sim sequências de corridas maravilhosas, nós temos uma explicação muito boa do porquê que o Flash precisa de um traje específico para canalizar os poderes dele, porque o Barry 2 acaba acumulando muita energia e tenta lançar um raio nos inimigos, né, nos outros kryptonianos, mas acaba que ele não consegue, ele acaba se machucando nesse processo. E aí o Barry 1 explica pro Barry 2 que o traje que o Barry 2 está usando não dissipa energia igual ao traje do Barry 1, ou seja, esse traje do Barry 1 que reage com a energia dos poderes dele, que aliás eu vou ter que já entrar no tópico que eu realmente fiquei muito puto com essa adaptação, esse traje que reage com as energias dele dissipa a energia, porque ele acumula muita energia da força da aceleração, algo parecido com o que o Barton estava tentando fazer no final da 8ª temporada. Ele estava sobrecarregado de poder e isso acabou fazendo com que ele explodisse. E nesse filme a gente viu que tem um traje para ele que absorve toda a energia dele e dissipa o que não precisa para que ele só possa usar o suficiente. Só que aí que tá o problema. Todas as cenas de corrida do Barry sem o traje nesse filme são com raios azuis. É um detalhe que eles não mudaram totalmente. Os raios só mudam de azuis para laranjas nesse filme quando ele usa esse traje que dissipa a energia. Então a explicação do filme da mudança de cor de raios é por conta do traje. Agora, é curioso que ninguém toca nesse assunto da cor mudar, não é dito por que a cor muda, e sinceramente pra mim é muito estranho somente um traje que dissipa energia mudar a cor de raios do Flash. Tudo bem que nas HQs, no futuro alternativo, o Flash do futuro, ele tem um traje que muda a cor dos raios dele de laranjas para azuis, e nesse filme a adaptação foi ao contrário, os raios dele são azuis e quando ele usa o traje são laranjas. Eu entendi que o Andy Muschietti tentou passar por cima do que o Snyder tinha feito e corrigir esse problema, só que eu não entendo por que não corrigiu totalmente. Por mim, simplesmente podia, sei lá, começar o filme com raios laranjas, que não teria problema. Eu não gostei desse detalhe de que só quando ele usa o traje, o raio fica laranja. Tanto que, obviamente, como o outro Barry não tem esse traje, um fica com o raio laranja e o outro acaba ficando com o raio azul. Aí a batalha no deserto vai seguindo e a Supergirl tá lutando com o General Zod e o Batman tá tentando destruir meio que a nave-mãe, por assim dizer. Só que, infelizmente, depois de muita porradaria, os dois morrem de primeira no processo. E o filme até tenta colocar um peso e uma carga dramática nisso, só que não funciona tão bem, porque na mesma hora o Barry 2 dá a ideia deles voltarem no tempo, alguns segundos, e impedir que isso acontecesse. E aí os dois
conseguem ultrapassar a velocidade da luz e os dois voltam no tempo. Só que aí que tá, se eles estivessem voltando no tempo, teria que ter mais 2 deles ali juntos, concorda comigo? Então eles não voltam no tempo, já seria o terceiro poder do Flash que envolve viagem no tempo. O primeiro deles a gente viu no Snyder Cut, que aí ele retrocedeu o tempo. O segundo que é ele voltar no tempo, alterar uma coisa e depois voltar pro período do tempo dele. E agora o terceiro se chama o salto no tempo. Obviamente que não é esse o nome que eles usam, mas os dois voltaram no tempo, saltaram para alguns momentos antes. E isso de fato é salto no tempo, porque aí eles substituem o lugar do eu deles daquele momento. Aí o Barry consegue avisar pro Batman para não fazer o que ele ia fazer, e aí o Batman não acaba morrendo naquele momento e vai atrás de outra pessoa. E nisso o Barry 2 acaba indo ajudar a Kara a tentar derrotar o Zod. Só que aí eu vou dizer, pessoal, se vocês acharam que foi forçação de barra lá nos filmes da Liga da Justiça, o Superman conseguir alcançar a velocidade do Flash, do Ezra Miller, que vai muito além da velocidade da luz, nesse filme aqui vocês vão ficar putos também, porque o Zod, sem se mexer, simplesmente faz uma careta assim, não sei nem explicar exatamente, e a velocidade do Ezra Miller que tá correndo em volta dele vai diminuindo, dando a entender que ele é tão rápido quanto o Barry 2. E desculpa, mas isso é ridículo. Eles podem fazer com que os kryptonianos sejam 1000 vezes mais fortes e tudo bem, mas em termos de velocidade, o Flash é muito mais rápido que os kryptonianos, então não faz sentido o Zod conseguir alcançar ele em termos de velocidade. Pra mim, isso foi muita forçação de barra. Aí depois dessa cena, a Supergirl morre de novo e o Batman tá lutando lá com o Capanga sozinho. E depois de muita bomba explodindo, ele acaba conseguindo derrotar o cara. Mas infelizmente isso tem um custo. Ele acaba saindo muito ferido dessa batalha. Tanto que o Barry 1 chega na hora pra falar com ele e ele fala: Batman, eu consigo te ajudar, você vai ficar bem. E aí o Batman fala um último diálogo: desta vez não, garoto. Quem sabe em outro momento, casando perfeitamente com o último diálogo que o Ben Affleck tinha dito no começo do filme. E aí o Batman do Michael Keaton acaba morrendo pela segunda vez. E nesse momento o Barry 1 e o Barry 2 acabam entrando na força da aceleração, porque é aí que o Barry 2 começa a ficar psicótico com essa questão de ter que salvar os dois, que ele não queria deixar a Kara morrer. E aí, pessoal, o Barry 1 fica parado na força de aceleração, enquanto o Barry 2 tenta 1, 2, 3, 4, 5, até que o Barry 1 finalmente para o Barry 2 e fala: olha só, não dá pra mudar isso. E eu preciso te contar o porquê que eu sei disso. E aí o Barry 2 fala: você voltou no tempo pra salvar a nossa mãe, eu já sei disso. E aí o Barry 1 fala: exatamente. E este evento que tá acontecendo da morte do Batman e da morte da Supergirl é um ponto fixo. Não dá pra alterar, isso é inevitável. E se forçar pra alterar isso, vai acabar rompendo mais ainda o multiverso. Tanto que o filme coloca até uma referência à Crise nas Infinitas Terras, porque de todas as vezes que o Barry 2 tenta salvar o Batman e a Supergirl de morrerem, o multiverso começa a rachar. E aí sim começa a vir as participações especiais, onde mostra o Flash do Jay Garrick, da versão do Ted Sears, o Batman do Adam West, também mostra o Superman do Nicolas Cage e também mostra o Superman do Christopher Reeves com a prima dele. É uma cena bonita, é uma cena bem feita, só que eles não interagem com o Ezra Miller, e se você não conseguir raciocinar que é o fato do Barry 2 estar tentando alterar um momento específico do tempo que não pode ser alterado, não faz muito sentido o que acontece com o multiverso. Mas é claro que eu tô te explicando para vocês da maneira mais mastigada possível. O multiverso só começou a rachar porque o Barry primeiramente alterou um evento que não podia ser alterado, que é um ponto fixo do tempo. E depois o multiverso começou a rachar bastante e até as terras do Nicolas Cage com as terras do Superman do Christopher Reeves colidiram, e isso só aconteceu justamente porque o Barry 2 estava tentando alterar um outro ponto fixo do tempo que foi gerado por conta do primeiro ponto fixo do tempo ter sido alterado. E aliás, pessoal, faria mais sentido para esse filme tentar explicar que a realidade do Batman do Michael Keaton com a realidade do Flash do Ezra Miller estavam se colidindo desde o início para explicar os dois estarem juntos. Mas não, o filme não quis seguir por esse caminho, então paciência. Aí tem uma hora em que o Barry 2 fala que vai tentar mais uma vez resolver tudo e manda o Barry 1 ficar parado lá. E nesse momento que o Barry 2 sai, aparece novamente o Dark Flash dando uma surra no Barry 1 e até prendendo ele lá. Aí nesse momento o Barry 2 aparece e o Barry 1 e o Barry 2 acabam tentando lutar com o Dark Flash, e o Barry 2 acaba descobrindo que o Dark Flash na verdade é uma versão do futuro dele que foi corrompida, né? Como eu já expliquei para vocês aqui. Neste caso é a versão do futuro do Barry 2 que foi corrompida por não conseguir salvar a Kara
e o Batman. E ele ainda fala que a culpa desse paradoxo inteiro acontecer é dele, porque ele jogou o Barry 1 para fora da cronosfera, jogando ele no ponto do tempo exato para que ele encontrasse com o Barry 2, para que todo o paradoxo fosse criado. Só que não faz sentido nada disso, porque alguns segundos depois ele vai tentar matar o Barry 1, e aí o Barry 2 jovem entra na frente e acaba morrendo. Ou seja, o Dark Flash acaba matando o eu dele do passado, que não deveria entrar na frente, porque não se quebra um paradoxo desse jeito, é muito mais complexo do que isso. Isso também foi um furo de roteiro, porque não faz sentido o Dark Flash existir no futuro e simplesmente de uma hora para outra o Barry 2 entra na frente do Dark Flash, acaba sendo golpeado e aí os dois são apagados da realidade. Eu realmente não gostei dessa explicação tosca de paradoxo e principalmente odiei o fato do Dark Flash ser tão mal aproveitado nesse filme. O cara mal aparece no filme, aparece só em 2 cenas e é muito rápido. Logo na segunda vez que ele aparece, ele morre. Como eu já falo na análise sem spoilers, se não tivesse Dark Flash nesse filme, daria pra amarrar todas as situações da mesma forma. Não precisariam colocar ele lá. Depois disso, o Barry 2 acaba morrendo e o Barry 1 acaba vendo que só tem um jeito de resolver tudo isso, que é voltando no tempo e impedindo a mãe dele de sair com a lata de tomate do mercado, né? Que ela tinha que morrer de novo. Aí ele volta lá, depois que o eu dele do passado colocou a latinha no carrinho, ele conversa com a mãe dele, ele chora, tem todo um peso e uma carga emocional, mas eu acho que esse terceiro ato não funciona da forma como deveria. Não é querendo ser chato, mas assim, faltou alguma coisa, faltou um impacto, faltou uma trilha sonora dele tendo que voltar no tempo, faltou alguma coisa. E depois que ele fala com a mãe e tira a latinha de tomate do carrinho, nem mostra ele voltando para a força de aceleração para voltar para o futuro, simplesmente mostra ele retornando lá para casa dele. Só que antes do Barry retornar para o futuro, ele para na mesma prateleira em que o pai dele deveria estar, em que o pai dele iria estar, no caso, algumas horas depois, e ele olha para a câmera. E aí ele consegue posicionar a câmera de um jeito que mostre o rosto do pai dele. Aí depois disso ele volta pro futuro, que obviamente não mostra nem ele entrando na força de aceleração. Eu acho que acabou o orçamento do filme nesse momento. Aí mostra ele indo lá no julgamento do pai, onde finalmente o pai é solto, porque tem a prova lá com o vídeo remasterizado, mostrando o rosto do Harry e Allen. Depois disso, o Barry e a Iris saem do tribunal juntos, e a Iris fala que eles deveriam sair para jantar juntos e tudo mais. Aí nesse momento o Batman liga pro Barry, né, o Bruce Wayne. Aí o Barry conta pra ele que ele pisou na bola, mas que ele conseguiu consertar tudo e que ele vai explicar tudo direitinho. E nessa hora, pessoal, a versão de Bruce Wayne que sai do carro pra falar com o Barry não é o Ben Affleck, não é o Robert Pattinson, não é um novo ator, é simplesmente o Bruce Wayne do George Clooney, lá do filme Batman e Robin. E aí ele começa a conversar com o Barry não entendendo absolutamente nada, tipo, cara, você é o Batman, né? Ou você não é o Batman? E o Bruce fica tipo, Barry, do que você tá falando, sabe? Tipo, a gente tá em público. E o Barry fica tipo, mano, o que eu fiz dessa vez? E aí acaba o filme desse jeito. Logo depois nós temos também um pós-crédito extremamente inútil e desnecessário do Barry conversando com o Aquaman bêbado num bar, que literalmente não acrescenta nada. Não sei se isso daí vai ser um gancho para Aquaman 2, não sei se o Flash vai aparecer em Aquaman 2, eu acho que não. A grande explicação dessa cena final do George Clooney, pessoal, é que simplesmente o DCU foi rebutado. Não quer dizer que entraram novos personagens nesse filme no DCU, quer dizer que o Barry, do Ezra Miller, levou todos os personagens que ele tinha, os atores, para fora do DCU. Significa que esse Flash do Ezra Miller que a gente viu nesse filme, ele aparentemente não aparece mais no DCU. Ele é Elseworlds agora. Só que claro que isso não deixa explícito que não vão reutilizar mais ele como Flash num futuro filme. Mas aí eu apostaria muito forte que vão trocar o ator. Eu acho, sinceramente, que o Ezra Miller não continua mais. Só que falando agora em Gal Gadot e em Jason Momoa, vai depender da bilheteria de Aquaman 2, o que eu tô seriamente preocupado com esse filme, e também vai depender do que o James Gunn decidir. Dá pra reutilizar o Jason Momoa como Aquaman e a Gal Gadot como Mulher Maravilha? Dá, porque é só explicar que são sócias iguais e muda uma coisa ou outra. Mas pode ser também que o James Gunn queira rebutar tudo. E sinceramente falando, eu prefiro que reboot tudo do jeito que tá. Eu não acho que é uma boa ideia reutilizar nenhum dos outros atores antigos. Eles começaram de uma maneira um pouco ruim, teve um desenvolvimento não muito bom, então eu acho sim que é melhor rebootar tudo e não utilizar mais nenhum ator. Só que obviamente que aí vai ficar a critério do James Gunn, né? Não fica a meu critério o que eles vão fazer a partir de agora.
E assim, pessoal, pra encerrar toda essa análise, eu amei esse filme por ser um filme do Flash, mexeu com a minha nostalgia, teve coisas que eu não gostei, como por exemplo, a explicação da mudança de raios, a explicação do paradoxo não fazer nenhum sentido, as viagens no tempo serem contraditórias umas com as outras, sim. Infelizmente o Dark Flash, ele é completamente jogado no filme, ele não é bem aproveitado, ele é morto rapidamente. A Supergirl da Chassis Scale, por mais que eu tenha gostado muito dela, ela também não é tão bem desenvolvida nesse filme, ela tá lá praticamente só pra morrer pro Zod em vários momentos. Tem momentos do filme em que o Zod consegue se nivelar na mesma velocidade do Flash, e pra mim isso daí não faz nenhum sentido. Agora, tirando tudo isso, pessoal, teve referências, teve coisas muito boas, principalmente tudo que envolve o Batman do Michael Keaton e também as coisas que envolvem o Flash do Barry 1, né, que é o da nossa realidade. Então, se vocês iam me perguntar se é um filme que vale a pena ver no cinema pelo menos uma vez, eu digo que sim. Agora, obviamente que como eu já vi esse filme 3 vezes, eu vou dar um tempinho, né? Só daqui a uns meses, assim, ver uma quarta vez. É um filme pra você ver de tempos em tempos, justamente por conta da nostalgia. Agora, falando um pouco mais como crítico, não como fã. É um filme que prometeu muita coisa nos trailers e entregou pouco, infelizmente. Sim, o filme não aborda o multiverso da forma como nós queremos, né? Tanto que não tem as participações especiais que todo mundo queria ter. É um filme que adapta parcialmente Flashpoint, mas muda muita coisa. Então, como eu já falei aqui pra vocês, quem é fã de The Flash mesmo, provavelmente vai gostar do filme pela nostalgia, por algumas cenas de ação que são muito bem gravadas. Mas quando você analisa esse filme como um todo, como eu já assisti 3 vezes, você vê que tem muitas coisas que não fazem sentido e que infelizmente não foram bem colocadas no filme. Mas é isso, pessoal, praticamente essa foi a minha análise. Pode ser que ainda tenha mais vídeos do filme, porque não sei se deu pra falar tudo que eu queria. Eu gostei muito do filme, mas eu ainda mantenho o que eu falei. Minha nota pra esse filme é 7,5, no máximo 8, sendo muito justo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu o filme? Você gostou do filme? Você não gostou do filme? O que você melhoraria no filme? Deixa nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, a todo mundo que acompanha os meus conteúdos, a todo mundo que me ajudou a conseguir ser chamado e convidado 3 vezes pela Warner Bros. Assistir esse filme 3 vezes foi uma imensa honra. Poder trazer aqui as minhas opiniões e as minhas críticas para vocês foi uma imensa honra. E eu conto com vocês para continuar acompanhando os meus conteúdos, mesmo agora com o final da série do Flash e mesmo agora com o filme do Flash já tendo passado, tá ok? Obrigado a todos de coração, um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.